Fala pessoal, tudo bem? Danilo Moraes aqui para mais um JudaCast, esse podcast que foi criado com o intuito de fazer com que você tenha um relacionamento pessoal com o dono da igreja, que é Jesus Cristo. E no episódio de hoje nós temos um convidado muito especial. Ele é médico com especialização em medicina do esporte, funcional integrativa, nutrólogo. Ele vai trazer para a gente um assunto assim muito importante, que é sobre a imunidade. Né, esse assunto que ficou bastante ênfase, principalmente por causa da pandemia. Então ele vai explicar para a gente como que funciona, como a gente pode obter imunidade, os benefícios, e a gente vai tentar relacionar também com o espiritual, para a gente ver que Deus usa o natural para ministrar o espiritual, e a gente tem que estar com equilíbrio, né? Com a parte natural, com a parte espiritual, para que a gente tenha uma vida saudável aqui na Terra. Dr. Sérgio Jeremias, seja muito bem-vindo, muito obrigado pelo tempo, eu sei que é bem corrido aí, mas conseguimos marcar esse bate-papo. Espero que, eu tenho certeza que Deus vai te usar muito aqui, né, nesse bate-papo, e muito obrigado realmente pelo tempo cedido aí, seja muito bem-vindo. Obrigado, Danilo, prazer poder estar aqui. Primeiramente gostaria de saudar todos com a paz do Senhor. Amém. E pedir que o Espírito Santo esteja presente, nos guiando nesse bate-papo, né, para que a gente possa ser instrumento nas mãos do Senhor. Eu acho que é o grande propósito sempre. Mas é um prazer poder estar aqui. Ah, que legal, também esqueci, ele é nosso irmão em Cristo, né, também, ele vai falar com a gente, assim, nessa questão ligando, né, com a Bíblia, vai ser um bate-papo bem edificante, tenho certeza. Doutor Sérgio, vamos lá, então, assim, o que você pode explicar pra gente, o que é a imunidade, assim, um falar mais tranquilo para as pessoas que vão assistir, assim, para eles verem a importância que realmente é isso, né? Bom, vamos lá. Imunidade. Se eu pudesse definir imunidade com uma palavra, eu a definiria como defesa. Imunidade é defesa, tá bem? Então, existem dois tipos de imunidade. A imunidade inata, que é aquela imunidade que você já nasce com ela, tudo bem? E ela tem seus mecanismos próprios, através de células do sistema imunológico, que você começa a produzi-las antes mesmo de vir ao mundo, desde que a tua medula óssea e teu sistema linfático estão formados, você começa a produzir essas células. De forma que quando a criança nasce, ele já nasce parcialmente com essa imunidade, que é a imunidade inata, né? E você tem a outra imunidade, que é a imunidade adquirida, que ela é um trabalho de exposição aos agentes agressores. Toda vez que você é exposto a um agente agressor, teu corpo reconhece aquele agente como um agressor, estuda a estrutura daquele agente agressor e produz moléculas e células especializadas em destruir aquele agente agressor. Então, você nasce com o outro, com ele, então ele é um fenômeno. O outro, você adquire, ele é um processo. Tá bem? Um é fenômeno, o outro é processo. Ah, legal. Então a gente já nasce, né, com essa proteção, com essa defesa. Depois a outra seria um desenvolvimento. Desenvolvimento. Entendi. E aí nesse caso, assim, para desenvolver isso, quais são, assim, digamos, os requisitos obrigatórios aí para se ter uma boa imunidade? Porque eu acho que essa questão de imunidade ela sempre existiu, lógico. Sim. Mas na pandemia ficou muito, né, em ênfase por causa do vírus, proteção, e depois do pós-pandemia as pessoas também começaram a se preocupar mais, fazer mais exercício, mas às vezes eu vejo que as pessoas elas ficam até um pouco perdidas, mas eu tenho que fazer quantos dias de academia, mas o que eu como, o que eu não como, né? Se puder dar um norte, um mapa, assim, vamos falar assim, para que as pessoas... Um universo, né? Muita coisa para falar sobre isso. Mas basicamente, o teu organismo ele tem que estar o mais saudável possível para que os sistemas funcionem bem, incluindo o sistema imunológico, tá bem? Então, o seu sistema imunológico ele depende da tua saúde geral. Então, os mesmos determinantes da tua saúde geral vão influenciar diretamente no seu sistema imunológico. E os três principais determinantes de saúde física do ser humano são alimentação, que é o principal, qualidade de sono e atividade física. Esses três mandam na saúde física do ser humano. Eles são alicerce, tá bem? E existem outros fatores, mas na verdade que sem o alicerce
nada que você constrói em cima se sustenta, né? É isso. Né? Então, primeiro, uma alimentação saudável, uma alimentação adequada, tudo bem? E quando eu falo sobre uma alimentação adequada, eu estou dizendo de uma alimentação baseada em alimentos que realmente façam parte da cadeia alimentar da nossa espécie. O que não é a realidade para a maioria das pessoas hoje. A maioria hoje se alimenta de produtos industrializados, que nosso organismo jamais, na história natural do homem, teve contato com eles. O seu corpo identifica esses alimentos mais como um agente agressor do que algo que fortaleça o organismo para combater agentes agressores. Tá bem? É isso. Qualidade de sono, que seria o segundo pilar, é essencial por quê? Porque é justamente durante o sono que você faz todo o trabalho de recuperação do teu corpo. Tudo bem? Todos os radicais livres, metabólitos químicos, metabólitos ácidos, todo o estresse físico, mental e metabólico, ele é neutralizado e recuperado durante a noite. Eu gosto muito de usar a analogia de um computador. Você pegou, ligou um computador, o sistema operacional está funcionando bem. Aí você carrega um programa, coloca um joguinho, entra na internet, vai abrindo página, de repente começa a travar. Aí o que você faz? Você vai e reseta o computador. Quando você reseta o computador, ele vai zerar todos os processos, vai recuperar as rotinas originais e vai começar como se fosse novo. Não é assim? É exatamente isso que uma boa noite de sono faz. Ela reseta o teu organismo. Mas quando você não tem uma boa noite de sono, você empilha o estresse físico, mental e metabólico. Você vai levando um pouquinho do dia anterior para o dia seguinte. Isso vai empilhando, até que chega uma hora você faz tela azul. Pé. Entendi. Exatamente, igual ao computador. Tá? Tem vários estudos mostrando que pessoas que têm privação de sono ou má qualidade de sono, elas começam perdendo capacidade cognitiva, perdem capacidade de concentração, memória, tudo bem? A inflamação sistêmica vai aumentando, o estresse oxidativo vai aumentando, isso aumenta a resistência insulínica, aumenta o risco cardiovascular, até que chega uma hora, essa pessoa entra em colapso, e muitas vezes ela morre. Tá? Existe relato de pessoas que após 3 dias de privação tiveram colapso e morreram. Então, a qualidade de sono é essencial. Essencial. E a atividade física é o complemento. Bem? Por quê? Porque a atividade física ela consegue potencializar os sistemas. A atividade física é o agente desafiador. Ela tira o teu sistema do ponto de conforto, obrigando o teu corpo a passar por processos adaptativos de melhora. Entendi. Então, para isso, o exercício físico também tem que ter quantidade e intensidade mínimos necessários. Porque se você exigir durante o exercício físico algo que teu corpo já é capaz de dar, você não vai ganhar nada com isso. Bem, você não está tirando do teu corpo do ponto de conforto. É como o cara que vai para academia, faz academia há 20 anos, mas nunca aumentou o peso. Ele não vai ganhar 100 gramas de massa muscular em 20 anos. Né? E o cara que corre, mas ele não aumenta a velocidade ou não aumenta a distância. Né? Se você está dizendo para o teu corpo que o que ele é capaz de fazer é suficiente, para que ele vai gastar matéria-prima e energia para te dar um corpo mais forte? Não tem sentido, né? Mesma coisa. Então, a atividade física, ela é importante, ela não é tão importante quanto os 2 primeiros principais fatores, mas ela é um complemento. Sim. Né? Que é capaz de potencializar os seus sistemas. Ah, legal. Então, vamos tentar entrar um pouquinho na alimentação, assim, que eu acho que, não sei se a gente conseguiria dar um percentual, né? Bem que o sono é bem importante, mas eu acho que a alimentação, ela tem um percentual grande aí nessa saúde, né? E as pessoas têm muitas dúvidas assim, do que comer. Eu sei que não dá para falar detalhado de tudo, né? A gente não tem tempo para isso, mas eu creio que, pelo que você comentou, o industrializado é problema e aquilo que sempre existiu
Exato. É a solução aí, mas o que você pode dar um exemplo, assim, pessoal que não tem muito esse entendimento, assim, a gente... Então, olha só, eu gosto de dar o seguinte paralelo, né? Principal causa de morte no mundo moderno hoje é acidente cardiovascular, tá bem? Praticamente 85% de todas as causas de morte no mundo moderno são de causa cardiovascular, tá bem? Quando foi que isso passou a ser assim? Desde o final da Segunda Guerra Mundial. Tá bem? Os gráficos de saúde pública americanos, né? Porque naquela época, antes da Segunda Guerra Mundial, no Brasil não se fazia muita estatística de saúde pública, mas Estados Unidos sempre teve um cuidado maior com isso, né? E justamente Estados Unidos é o outro paralelo, né? Porque lá é onde ocorre o maior número de mortes de causa cardiovascular. É o país com o maior número de obesos, os obesos mais obesos do mundo. É o berço da industrialização alimentar, foi o país que primeiro se industrializou, né? Então, antes da Segunda Guerra Mundial, as mortes de causa cardiovascular nos Estados Unidos beiravam 20%. Né? Então, a cada 10 que morriam, 2 morriam de causa cardiovascular. Hoje, isso já está batendo, até passando dos 85%, segundo alguns trabalhos. Então, nós estamos falando de mais de 400% de aumento. É muita coisa, né? Em menos de um século. Né? 80 anos, um pouquinho mais de 80 anos. E isso tem um paralelo também com o que aconteceu com a nossa população. Porque você sabe qual que é a incidência de obesos na população americana, na população mundial, a gente pode dizer, antes da Segunda Guerra Mundial? Não tem ideia. Menos de 1%, era 0, alguma coisa. Menos de 1%? Menos de 1%. Os obesos eram tão raros que quando você tinha um obeso, ele era atração de circo. Entendi. Bem? É tipo uma aberração, assim, na... Porque, assim, com a alimentação que se praticava naquela época, era muito difícil alguém ficar obeso. Então, para que alguém ficasse obeso, a pessoa tinha que ter uma doença endócrino-metabólica importante. Então, esse cara não ia ficar gordinho. Ele ficava muito gordo. Era um cara que tinha uma tireoidite de Hashimoto, tinha uma enfermidade de Cushing, tinha alguma doença metabólica importante. E ele, então, ficava gordinho, ficava muito gordo. Né? Hoje, mais de 70% da população tem sobrepeso e obesidade. 70%? Mais de 70%. Meu senhor. Então, está explicado por que a gente saiu de 20% de mortes cardiovasculares para aproximadamente 85%. É o mesmo processo de adoecimento. E o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial? Durante a Segunda Guerra Mundial, por uma questão de logística alimentar, foram utilizadas coisas que nunca fizeram parte da cadeia alimentar do ser humano. Para quê? Para fazer uma comida para a guerra que fosse altamente calórica e pouco perecível. E por que a comida tinha que ser altamente calórica e pouco perecível? Porque uma viagem de navio para cruzar o Oceano Atlântico durava 3 a 4 semanas. Então a comida de verdade estragava. Entendi. E a guerra ia ser na Europa. E o inverno da Europa não é moleza. Você precisa de muita caloria. Os soldados precisavam de muita caloria. E então começaram a fazer estudos para tentar inventar uma comida alternativa. Tá certo? Na época, Estados Unidos era o maior produtor de gado do planeta. Na década de 40, Estados Unidos ele exportava gado para o mundo inteiro. E o que eles usavam para fazer ração de gado, para engordar o gado? Trigo e milho. E para fazer ração de cavalo? Aveia. Ou seja, cereais. Eles tinham uma grande quantidade dessas substâncias, né, desses produtos, desses cereais, e a população praticamente não comia isso. Isso era produzido para fazer ração de gado. Só que os cereais têm justamente essa característica. Os cereais, quando eles são protegidos da umidade, eles duram anos. Você guarda cereal num silo durante anos.
Ele não estraga. Você só tem que proteger o cereal da umidade e dos animais que realmente comem cereais na sua cadeia alimentar, que são os pássaros e os pequenos roedores, os ratos. Entendi. Bem? Então, Estados Unidos tinha muito dessa matéria-prima, o esforço de guerra ia ficar muito barato, eles só tinham que dar um jeito de transformar aquilo em algo palatável. Porque o soldado não ia comer ração de gado. Sim. Tá bem? Não que você não coma. Se você está morrendo de fome numa trincheira, você come até a própria mão. Certo? Mas a moral da tropa ia péssima se obrigasse eles a comer ração de gado. Então, o governo americano, através do exército, fechou contratos com pequenas empresas. Naquela época, essas empresas eram pequenas, tá bem? Empresas familiares, que ficaram responsáveis por pegar o cereal e transformar em algo palatável, algo que os soldados pudessem comer. Tudo bem? Assim nasceram aquelas caixinhas, aqueles kits que você vê nos filmes, que eles distribuem, né, os filmes da Segunda Guerra. Verdade. Os soldados carinhosamente apelidaram de ração de guerra. Porque eles sabiam que era feito de ração. Mas não importava. Porque era gostoso. Pô, como é que ficou gostoso isso? Vou falar o nome de alguns produtos que foram criados para a Segunda Guerra Mundial e suas empresas. Tá bem? Biscoito Creme Cracker. Creme Cracker foi uma das empresas contratadas pelo exército americano. Tá bem? Vamos lá, outro. Sucrilhos. Isso. O Corn Flakes e os sucrilhos. Um outro cereal também feito com arroz, chamado Rice Crisp. Kellogg's foi uma das empresas contratadas pelo exército americano. O macarrão instantâneo, que hoje nós conhecemos como miojo. As sopas enlatadas, engrossadas com amido de milho. Tá bem? Tem uma sopa que até hoje é a mais vendida nos Estados Unidos. Chama-se sopa Campbell, uma sopa de tomate. Pô, mas sopa de tomate deve ser pura água. Não, está engrossado com maisena, com amido de milho. Eles pegavam e enfiaram cereal em tudo. E aí, quando você põe amido de milho em qualquer coisa, ela fica cremosa. Né? É o mingau, é o cremogema. Né? Sim. Muito bem. As balas de goma, as jujubas. Tá certo? As barrinhas de cereais. Os chocolates feitos de gordura hidrogenada. A gordura hidrogenada vegetal, que é um dos maiores venenos que a indústria criou até hoje, ela é extraída de cereais. Tá bem? E aí, quais foram as duas empresas que prosperaram e viraram multinacionais à base de fazer chocolate de gordura hidrogenada para o exército? Hershey's e Nestlé. Então, todas as empresas se aproveitaram de uma situação, elas fizeram o papel delas. Foi dada uma tarefa, eles tinham um problema, e elas criaram um problema para uma situação de crise. Nós estamos falando de uma guerra mundial. Então, isso foi muito válido. Inclusive, se não fosse o desenvolvimento da comida industrializada, muito provavelmente os aliados não teriam conseguido reconquistar a Europa e hoje estaria todo mundo falando alemão. Sim. Entende? Porque era questão de tempo para os nazistas tomarem a ilha da Inglaterra, e a ilha da Inglaterra era o último lugar da onde dava para partir uma invasão para retomar a Europa. Então o tempo era um fator crucial. E naquele momento, essa comida industrializada caiu como uma luva. O problema é que quando acabou a Segunda Guerra Mundial, esses caras tinham criado mais de 250 produtos diferentes. E o exército não ia comprar mais. Acabou a guerra, eu vou continuar gastando milhões de dólares por mês para comprar essa porcaria, por quê? Então, quando essas empresas elas foram apertadas nessa situação, elas se juntaram, formaram um mega cartel e bolaram uma estratégia de marketing para vender essa porcaria para a população civil. Criaram uma narrativa, digamos assim, né? Não, eles fizeram uma campanha de marketing. Sim. Na minha opinião, esses caras criaram o marketing moderno. Tá? A estratégia de marketing foi batizada de supermarket.
O nome te soa familiar? Supermarket, supermercado. Sim. Antes da Segunda Guerra Mundial, não existiam supermercados. Os nossos avós, nossos bisavós compravam comida na feira, na quitanda, no açougue, plantavam em casa, criavam galinha em casa e trocavam com o vizinho. Tá bem? Supermercado é um fenômeno pós-Segunda Guerra Mundial. Esses mesmos 250 produtos saíram das caixinhas sem vergonhas das Forças Armadas, foram para saquinhos coloridos, tá bem? As televisões tinham entrado nas casas durante a Segunda Guerra Mundial. No início da Segunda Guerra Mundial, lá no final da década de 30, as pessoas iam no cinema assistir os boletins de guerra. Quando a Segunda Guerra terminou nos Estados Unidos, todo mundo tinha televisão em casa. Entende? Só que só passava noticiário, só passava guerra. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, a indústria do entretenimento na TV estava começando. Estavam nascendo os primeiros estúdios de TV, eles começaram a dublar os filmes mudos do cinema para levar para a TV. Hollywood estava florescendo. Precisavam de dinheiro, alguém tinha que chegar e pôr cascalho ali. Adivinha quem comprou 100% do tempo de televisão e rádio para fazer propaganda? Essas empresas. A indústria alimentícia. Eles estavam com o dinheiro do exército na mão. Tá bom? A Segunda Guerra Mundial, Danilo, ela durou uma década. Foi do final de 30 ao final de 40. Sim. Tá? Havia se construído um pátio bilionário de processamento alimentar. E esses caras estavam com grande parte do dinheiro do esforço de guerra na mão. Eles foram em... Então a gente pode dizer que desde o início da criação da mídia, a mídia come na mão da indústria alimentícia. Sim. Tá bem? Na sequência, quando a população passou a consumir o alimento industrializado, e tudo que é industrializado é baseado em cereais, leite de vaca, açúcar e gordura hidrogenada vegetal. Essa é a base de tudo que é industrializado. Tá bem? A população passou por um processo de adoecimento crônico. Então, doenças que eram raras na primeira metade do século passaram a se tornar muito frequentes, que são as doenças metabólicas, que vêm junto com o processo inflamatório da obesidade. Eu estou falando da diabetes tipo 2, estou falando da dislipidemia, que é a alteração do colesterol e do triglicérides, a esteatose hepática, né? O excesso de ácido úrico, doenças crônicas. Doenças agudas não dão lucro. Mas a partir do momento que a população passou a adoecer cronicamente, criou-se um ambiente muito fértil para o desenvolvimento de outra indústria, a indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica ela só floresceu a partir da década de 60. Por quê? Porque agora você tinha enfermidades crônicas que geravam consumidores crônicos de medicamentos. Entende? Um abismo puxa outro. E esses caras foram e colocaram dinheiro. Aonde? Então, desde o início desse processo de adoecimento, a mídia ela é refém do dinheiro da indústria alimentícia e da indústria farmacêutica. Você põe uma TV aberta, a hora que entra comercial, é só comercial de comida e remédio. Sim. Tá bem? Então, a informação que chega para a população, de uma forma geral, sobre padrões alimentares, sobre tratamento de enfermidades, é uma informação completamente comprometida. É uma informação cheia de conflito de interesses, entendeu? É como se você chegasse para a raposa e perguntasse se o cachorro tinha que dormir dentro ou fora do galinheiro. Então, não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Tá? Mas voltando na história do alimento, como o nosso corpo, ele durante milhares e milhares de anos, né, desde que Deus colocou o ser humano no mundo, o ser humano sempre foi um nômade caçador-coletor. O estilo de vida dos nossos ancestrais é de nômade caçador-coletor. Você sabe qual que é o padrão alimentar de um nômade caçador-coletor?
Mais de 80% de tudo que o nômade caçador-coletor come é caça, é proteína e gordura. E nossos ancestrais complementavam a alimentação com fontes de carboidrato e fibra muito abundantes em nutrientes. Raízes, legumes, verduras, cogumelos, castanhas, ovos, coisas de fácil obtenção, mas com uma densidade nutricional muito elevada. Tá bem? Então, esta é a cadeia alimentar da nossa espécie. Essa é a cadeia alimentar. Deus criou o ser humano onívoro. O ser humano tem capacidade de comer praticamente todas as coisas que existem no planeta. Tudo bem? Mas não é pelo fato de você ter capacidade de comer de tudo que você possa viver de tudo. Tá bem? O único pacote nutricional completo que existe na natureza é a proteína animal. Tá bem? Se um ser humano só pudesse escolher uma coisa para comer na face da Terra, para ele ser saudável, ele teria que escolher proteína animal. Exemplo, onde é que o esquimó planta mandioca? Onde é que ele pega alface? Onde é que ele colhe fruta? Os esquimós só vivem de proteína animal. E eles são grandes, fortes, saudáveis, longevos, férteis, têm um sistema imunológico sinistro que permite eles viverem a menos 40, menos 50 graus. Então, quer dizer, dá para suspeitar do padrão alimentar desses caras? Não. Agora, quando chegou a pandemia e pegou todo mundo malnutrido na civilização moderna, tá certo? Todo mundo com o sistema imunológico comprometido, morreu muita gente que não deveria morrer. Tá? Principalmente por um fenômeno chamado de inflamação sistêmica crônica. Tá bom? A mídia bombardeou a população sobre a tal da pneumonia, infecção pulmonar, do Covid. O Covid não é um vírus respiratório. O Covid, ele entrava por contato de mucosas. Ele podia entrar por via respiratória? Podia, mas ele também podia entrar por contato com a mucosa do olho, tudo bem? Ele podia entrar por via oral. E ele até podia afetar o pulmão inicialmente, mas a fatalidade do Covid não era por pneumonia. Era por fenômenos sistêmicos. Por quê? Porque o vírus do Covid, ele causava uma hiperreação do sistema imunológico, que gerava uma inflamação sistêmica aguda, então o nível de inflamação ia lá em cima. E esse fenômeno inflamatório agudo, quando ele se somava com uma inflamação crônica de alguns indivíduos que estavam inflamados cronicamente, essa inflamação ficava demasiada para o organismo. E essa pessoa que ficava com excesso de inflamação, ela desenvolvia fenômenos trombóticos. Então, de que o paciente COVID morria? Morria de tromboembolismo pulmonar, morria de infarto, de AVC, de complicações de trombose venosa profunda, de insuficiência renal aguda. Entende? Se você for pegar as estatísticas de morte do COVID, você vai ver que não era pneumonia que matava. Tá? E mais, quem foram os que mais morreram durante a pandemia? Os obesos. E por que o obeso morria? Porque a obesidade gera inflamação sistêmica crônica. Entende? Sim. O obeso é justamente o cara que tem essa alimentação inadequada durante anos e anos, comprometendo o metabolismo dele, gerando doenças metabólicas secundárias, como diabetes tipo 2, alteração de colesterol e triglicérides, excesso de ácido úrico. Mas essas doenças, na verdade, elas são reflexos de uma coisa muito mais complexa que está por trás, que é a inflamação sistêmica crônica. E aí vinha o vírus e jogava uma inflamação aguda em cima. E, infelizmente, levou a óbito muitas pessoas. Muitas pessoas. Tá bem? Mas isso não é mérito do vírus. Isso é mérito, ou demérito, né, de um estilo de vida muito inadequado, de um padrão alimentar muito inadequado.
Tá certo? Por exemplo, você sabia que na África subsaariana, na parte da África abaixo do Saara, praticamente não houve óbitos de Covid? É um número de óbitos muito menor do que no resto do mundo inteiro. O que não existe na África subsaariana? Obeso. Tá bem? Obeso. E são populações que, além de terem problema de insegurança alimentar, porque tem áreas ali que realmente tem fome, mas as áreas que não têm fome têm uma alimentação muito primitiva, praticamente zero industrializada. Porque tem um desenvolvimento industrial muito baixo naquela região. Faz sentido. Agora, houve um despertar na população. O meu consultório, depois do Covid, aumentou, sei lá, 200%, 300% de volume de atendimento, de procura. Por quê? As pessoas se ligaram. Elas entenderam quem eram as vítimas. E começaram a se preocupar e se preparar para um possível próximo vírus. Porque as pandemias, elas são cíclicas. A cada tantos anos vai aparecer uma. Isso acontece desde que o ser humano está no mundo. Então, como a gente nunca sabe quando vai ser, a gente tem que estar assim, tem que estar preparado. Tem que cuidar da saúde. Começamos a entrar em assuntos polêmicos. Não, mas é bom, assim, para as pessoas entenderem que existe uma linha, né, que se segue, assim, que nem... Eu conhecia alguns assuntos, né, mas essa questão da Segunda Guerra mesmo, eu não conhecia. E você vê que, assim, uma situação que era uma situação específica se tornou um meio, né, para ganhos de dinheiro mesmo, não tem outra alternativa, né? E aí você estava falando, eu ia só pensando aqui no espiritual, né? Você falou que, assim, que a alimentação, sono e exercício físico é o tripé aí, vamos falar assim, da imunidade. Aí o que o sistema faz? Te entope de alimento ruim, quase te deixa sem alternativas, né? Sim. Automaticamente esse alimento ruim deixa o teu sono ruim, né? Porque eu creio que essas coisas todas, açúcar em excesso, glúten, atrapalham o sono naturalmente. Sim. E as informações, a correria do dia a dia, você não consegue fazer exercício físico. Uhum. Então é o combo perfeito, assim, das trevas, vamos falar assim, para deixar as pessoas sem saúde e, consequentemente, se não estão buscando o espiritual, aí é o conjunto da obra completa aí, assim, de a gente ver tudo isso que acontece hoje, né? Então, é bom a gente entender tecnicamente como funciona, porque a gente não é querer pôr medo nas pessoas, mas mostrar que a coisa é muito séria. Não é uma coisa assim, quando a gente vê lá num envelope, pode causar câncer. Pode, não é uma coisa que eles colocam, né? Então, às vezes, eu falo que eu falei muito nisso, hoje eu tento me policiar mais, né? Uhum. Mas você colocava, hoje eles colocam lá alto teor de gordura, alto teor de açúcar. O fabricante está colocando que é alto. Então, assim, então a gente precisa ter esse despertar, e aí, trazendo para o espiritual, aí até peço que você me ajude nesse sentido, porque eu creio que o tripé da boa saúde espiritual seria a meditação na palavra de Deus, a oração e, digamos assim, o jejum, que eu acho que é um complemento de uma consagração, de buscar o Senhor, assim, de realmente ter uma intimidade com Deus. E a meditação nada mais é que acessar a palavra de Deus de alguma forma. A Bíblia é a palavra de Deus, materiais espirituais extraídos da palavra de Deus, tudo que envolve a Bíblia seria uma meditação. E quando a gente fala de meditação, a meditação também é uma alimentação, né? No espiritual existe a questão da alimentação também. Eu sempre falo para os nossos irmãos aqui que se você olhar para um ovo frito, um ovo, não vou falar frito, um ovo, hoje o ovo é um bom alimento, né? É um ótimo alimento. Você fazer um omelete lá, você olhar para ele, ficar olhando para ele, mas se você não ingerir ele, você não vai pegar os nutrientes que estão nele e o seu metabolismo não vai metabolizar aquilo e você não vai ter a energia necessária que aquele alimento tem tudo para te dar. Então, se eu conheço sobre o perdão
mas eu não pratico o perdão, é que nem eu tô olhando pro ovo e não tô comendo o ovo, né? Então, assim, a importância de alimentação. O que você pode trazer pra gente na questão do espiritual, se é isso mesmo, como Deus relaciona, assim, de você ter o alimento saudável e também ter o alimento saudável espiritual, que é a Bíblia, no caso, a palavra de Deus. Bom, a palavra de Deus diz que a fé sem obras, ela é morta, né? Sim. E a obra, ela não é só aquilo que nós fazemos para o nosso próximo. A obra é como nós levamos a nossa vida espiritual com Deus. Né? O pão nosso de cada dia, né? Ele não é só físico. É um pão espiritual. Né? Sim. Não só de pão viverá o homem. Não é isso que está escrito? É isso aí, Mateus 4. Né? Exatamente. Então, por mais que você creia, por mais que você leve Deus dentro do seu coração, por mais que você seja uma pessoa com boas intenções, mas se você não tem um relacionamento íntimo com Deus, se você não deixa Deus entrar no seu dia a dia, se você não lê a palavra, se você não conversa com Deus, se você não tem intimidade, a tua fé é uma fé, não vou dizer que é morta, mas ela é morna. Ela é morna. Você imagina se você tivesse um filho e você passasse a semana inteira ligando para o teu filho e teu filho não respondesse na segunda, não respondesse na terça, ignorasse tua chamada na quarta, desligasse na tua cara na quinta, e aí chegasse no domingo, viesse comer uma macarronada na tua casa, te dar um abraço, dizer que te ama e pedir um dinheiro emprestado. É mais ou menos isso, né? Mas o cristão que só lembra que Deus existe no culto do domingo para ir pedir, ele está fazendo exatamente isso. Sim. Deus tem que ser presente na sua vida, você tem que ter um tempo para fazer um devocional, para conversar com ele, para parar, silenciar o mundo e poder escutar Deus falando. Sim. E quando é que Deus vai falar com você? Quando você está no teu secreto, quando você está no momento de intimidade com Ele. Quando você dedica um tempo para Ele. Dedicar, consagrar tempo para Deus. Sim. E não fazer de conta de que Ele está lá, sublime e maravilhoso no céu, longe de você, e você está aqui vivendo a tua vida e algum dia você vai encontrar com Ele. Isso não é relacionamento. Sim. Intimidade, né? Você tem que ter intimidade. Tem que ter intimidade com Deus. Isso é se alimentar espiritualmente. É ir buscar na fonte. Ir buscar na fonte. E tá bem você pegar, ouvir um podcast gospel, você escutar a pregação de um pastor que você gosta, você entende? Tá tudo bem, você também está se alimentando, mas o alimento de verdade está na fonte. Sim. Né? Quando Jesus fez o supremo sacrifício, né? O véu foi rasgado de cima a baixo. Né? E aquilo tem um poder maravilhoso, uma simbologia maravilhosa, que é o acesso. Todo cristão, todo aquele que entrega a sua vida para Cristo, ele tem acesso direto ao Pai. O Pai está o tempo todo assim, ó, o braço estendido para você. Mas se você faz de conta que ele não existe, está esperando a macarronada do domingo. É isso mesmo. Né? E até essa questão da imunidade, chamo de Júnior, né, que a gente tem o Dr. Sérgio, é que quando você se alimenta espiritualmente, que a gente está falando, medita, você tem uma oração constante, você faz os seus jejuns, eu não vou entrar nos detalhes de como se jejua, então não é o tema específico, mas quando você tem essa busca, a sua imunidade espiritual, ela é fortalecida, é o que eu creio. Porque assim, hoje a gente vive, nem você comentou, a questão de problemas cardiovasculares, o que aumentou os percentuais assim são assombrosos aí, só que também é assombroso a quantidade de doenças
emocionais, psicossomáticas, que cresceram demais também. Essa é a maior pandemia de todas. Maior pandemia de Deus, eu também creio dessa forma. Então, assim, se você tem um corpo que não está sadio, um corpo doente, e está com a mente doente, aí tem que tomar uma atitude rapidamente. Então, quando você medita, você ora, você jejua, a sua imunidade espiritual é uma proteção, que nem você falou, né, uma defesa dos ataques espirituais. Como no caso da imunidade natural, é a defesa contra o vírus, contra a bactéria, contra as coisas que também estão a todo momento. Eu sempre falo aqui para os irmãos, os vírus, as bactérias, elas estão sempre aqui. Elas não estão só na hora que você ficou doente, né? Porque a gente, fiquei doente, não, mas ele já estava. É que a sua imunidade protegeu você naquele momento para não ficar, mas depois você ficou porque alguma brecha aconteceu e ficou doente. No espiritual é a mesma coisa. Se eu estou com a imunidade alta, uma pessoa vai falar alguma coisa para mim que eu não gosto, eu não vou cair naquela armadilha e não vou ficar amargurado com aquilo. Ou vai acontecer uma outra situação de uma pessoa me ofender e eu falo, tá querendo me pegar. Não vai, porque eu estou com a mente ligada ao céu, né? Seria mais ou menos isso, Sérgio? Sim, né? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que assim como o corpo tem imunidade inata e imunidade adquirida, a imunidade espiritual funciona exatamente da mesma forma, né? Você um dia, o Espírito Santo tocou teu coração, você percebeu que você precisava de Deus, que você não era ninguém sem Deus, e você entregou sua vida para Jesus. Naquele momento você recebeu o Espírito Santo. Sim. Ali você recebeu a imunidade inata, né? Deus colocou um selo em você, né? E Deus não desiste de ninguém, Ele ama as pessoas incondicionalmente, né? Isso sempre vai te trazer proteção. Deus, o amor de Deus, ele vai te perseguir tua vida inteira, né? Verdade. No entanto, a vida ela vai trazer desafios, vai trazer agentes agressores mais intensos, né? Os problemas familiares, os problemas profissionais, doenças físicas, problemas econômicos e assim por diante, né? A pessoa que ela vai beber na fonte, né? Quando ela é desafiada, aquilo põe ela numa situação de fragilidade e ela sabe onde ela tem que buscar, então ela vai, busca e Deus fortalece a pessoa, né? Que Deus disse para Paulo, eu me fortaleço na sua fraqueza. Sim. Não é assim? Quando sou fraco é que sou. Exatamente, né? Deus não tirou o espinho da carne de Paulo, porque justamente o espinho na carne fazia Paulo buscar ele. Sim. E cada vez que Paulo se sentia fraco, Deus fortalecia Paulo, e Paulo foi o homem que foi. Sim. Entende? Os desafios da vida fazem exatamente isso, eles colocam a gente em desertos. E cada deserto, você se humilha, se veste de saco, joga pó na cabeça, reconhece que você não é nada, que você é pó, vai buscar na fonte. E aí Deus, com seu infinito amor e misericórdia, vem e te fortalece. Cada vez que isso acontece, você está ganhando imunidade. Você vai ser um crente cascudo, vamos dizer assim. É bem isso mesmo. Cascudo, né? Porque as pessoas vão falhar, né? Nós somos pecadores, as pessoas vão falhar, teu pai vai falhar, minha mãe vai falhar, o cônjuge, o namorado ali, na escola. As falhas vão acontecer porque somos pecadores, mas como eu vou lidar com essas situações? Aí é só Deus que pode dar essa graça, né? Essa casca aí, essa imunidade para que a gente não entre numa depressão, para que a gente não entre num problema aí de distúrbio de ansiedade, que é o que, né, geralmente tem bastante. Mas eu creio também dessa forma, assim, muito bom mesmo. Doutor Sérgio, eu sei que seu tempo aí também é curto, mas eu acho que a gente falou bastante coisa, assim, bem interessante. E eu queria, assim, para a gente finalizar, quem sabe teremos outros, né, bate-papos desses, que eu acho que vai gerar bastante dúvida aí do pessoal, né, que vai assistir. O que você poderia deixar para as pessoas que estão nos assistindo, que vão nos assistir, assim, um apelo de um doutor e também de um irmão em Cristo, assim, unindo esse equilíbrio para buscar uma imunidade biológica, aí, digamos assim, né, natural, boa, e também uma imunidade espiritual, a importância disso? Bom, primeiramente, né, da imunidade física. Cuidem do alicerce. Alimentação, qualidade de sono e atividade física.
cuidem do alicerce. Tá bem? Não depositem a fé de vocês em complemento, em suplemento, em fórmula mágica, em promessas miraculosas. Façam a parte de vocês. Não deleguem o cuidado de saúde para terceiros. Tudo bem? Nem para produtos. A responsabilidade pelo cuidado de saúde é do indivíduo. Tá bem? E você não precisa de ninguém para se alimentar bem, dormir bem e fazer atividade física. Tá? Nem problemas financeiros justificam completamente o descuidado nessas 3 áreas. Tá certo? Bom, dito isso, no espiritual, não relaxem do alicerce. Não se afastem do alicerce. O alicerce do cristão é Cristo, ele é a rocha. É em cima dele que você tem que construir a sua casa. E para que você possa construir a casa em cima de Cristo, você tem que ter a unção do Espírito Santo, você tem que ter conhecimento da palavra, você tem que ter intimidade com Deus, você tem que buscar o alimento na fonte. Assim como você tem que buscar comida de verdade na nossa cadeia alimentar original, você tem que buscar comida de verdade na palavra de Deus. Não deixar que as mentiras, que as seitas, as mentiras do mundo tragam falsas doutrinas para dentro da sua vida. Da mesma forma que você precisa dormir bem para recuperar o corpo, você também tem que descansar no Senhor. E descansar no Senhor é deixar que o Espírito Santo haja na tua vida. Aprender a confiar. Não deixar que a ansiedade que vem com a vida moderna te destrua, te consuma. Jesus disse para que você não tem que estar ansioso por coisa alguma. Você deve buscar o reino do céu e sua justiça, e todas as demais coisas te serão acrescentadas. Todas. Os lírios do campo, eles não tecem. Tudo bem? E ninguém se veste melhor que eles. Deus conhece quantos cabelos você tem na cabeça. Ele sabe todas as suas necessidades antes mesmo de você perceber que elas existem. Então, aprenda a ter intimidade e a descansar no Senhor. E a atividade física. Pratiquem a atividade física. Busquem uma atividade física que seja prazerosa, porque a atividade física ela não faz bem só para o corpo, ela faz bem para a mente, para a alma. É uma válvula de escape para a ansiedade. Tá certo? A mesma coisa é na vida espiritual. Paulo mesmo comparou a disciplina de um cristão com a vida de um atleta. Verdade. Assim, e ele inclusive diz que é vão você se exercitar tanto no físico sem cuidar do seu espiritual. E é verdade. Assim como você tem uma rotina de exercício físico na sua vida física, tem uma rotina de intimidade com Deus na tua vida espiritual. Separe um tempo todos os dias para a leitura da palavra, para a oração, para louvar. Você não precisa de muito tempo, mas você precisa estar conectado com Deus sempre. O meu avô, Antônio Jeremias, que foi, sem dúvida, o maior exemplo de cristão que eu tive na minha vida. Eu nunca vi ele orar uma oração muito longa. Mas eu nunca fiquei na presença dele sem ver ele orar a cada meia hora. Que benção. Ele estava o tempo todo em intimidade com Deus. E qual foi a consequência dele? Ele criou 8 filhos, viveu 103 anos, com 100 anos eu ia a pé com ele para a igreja. Com 100 ele já estava usando óculos, acho que com 96, 97 ele lia a Bíblia sem óculos. Nunca entrou no hospital, ele tirava sarro da minha cara, ele falou assim, algum dia eu vou visitar você para conhecer como é que é esse tal desse hospital por dentro. E quando ele foi morrer, Deus deu um testemunho e mandou um anjo buscar o servo dele. E a minha prima viu o anjo levando o meu avô. Ela entrou para dar o café da manhã para o meu avô,
De repente ela viu o teto do quarto inteiro pegando fogo, ela começou a gritar, vô, a casa está pegando fogo. Ele olhou para ela, deu um sorriso, fechou o olho e foi em paz. E o fogo foi embora. Que benção, não sabia. Mas isso é consequência de uma vida de intimidade com Deus. Qualquer um que queira experimentar algo assim, tem que ter intimidade com Deus. Tem que ter uma vida de dedicação, não fazer de conta que não viu a ligação e esperar o domingo para ir comer na maçã. Isso aí. Ah, que bênção, que bom, que testemunho. Muito bom mesmo. E aí mostra também a longevidade dele, física, né? Deus provê todas as coisas. Deus provê todas as coisas. Doutor Sérgio, muito obrigado mais uma vez pelo teu tempo. Foi muito edificante para mim. Gostei bastante. Quem sabe a gente terá próximos episódios aí, né? Tem muito assunto relevante sobre a questão espiritual e natural, né? Para as pessoas entenderem a importância que é isso. E você que está nos assistindo aí, compartilha, comenta. Se faz sentido esse conteúdo para você, manda esse conteúdo para outras pessoas para que elas possam ser edificadas também. E busquem esse equilíbrio, assim, de buscar intimidade com Deus, buscar uma vida saudável, para que vocês tenham experiências sobrenaturais com o Espírito de Deus. Deus está totalmente disponível para ser acessado, né? Ele nos ama demais, assim, a gente até fica, como é que ele ama tanto, né? A gente sempre dando trabalho, ele está ali, sempre ali para nos ajudar, né? Então, fica aí para que vocês compartilhem esse conteúdo também. Deus abençoe.